Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos literários, ok? Bom, hoje nós vamos falar de um período muito específico, chamado de pré-modernismo, tudo bem? Por que um período específico? Porque vocês vão ver no final dessa primeira explicação que ele não vai ser uma formação de um movimento literário, mas sim um movimento de passagem, um movimento de transição, tudo bem? Como isso vai acontecer? Bom, vamos começar com um contexto histórico, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que o principal contexto histórico, tá, é a Guerra de Canudos. Bom, a Guerra de Canudos, ela durou mais ou menos um ano, foi de 1896 a 1897, tudo bem? Qual região que ela pegou? A região da Bahia, certo? Bom, por que essa explicação também da Guerra de Canudos? Justamente porque nós vamos ter uma obra de um escritor extremamente importante nesse período, tá? Que vai falar exatamente sobre a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos foi um conflito existente entre o exército, tá? E os membros dessa comunidade do chamado Antônio Conselheiro, tá? Então era uma comunidade sócio-religiosa formada e liderada pelo Antônio Conselheiro. O que acontecia? Essa comunidade, ela reclamava, era uma comunidade que via, na verdade, naquela região, uma região com diversos problemas, principalmente o problema que tinha da seca, tá? E essa seca levava, logicamente, a um desemprego crônico, tudo bem? Antônio Conselheiro, ele profetizava, ele falava que o sertão, né, aquela seca que é existente, iria virar mar. Então ele tinha aqueles seguidores, né, que eles foram para essa região, ficaram aí nessa região de Canudos, tá? Foram palcos de diversas batalhas, muitas pessoas morreram, tá? Inclusive no final se dá a destruição total desse município de Canudos. Tudo bem? Então aqui nós já temos o reflexo desse começo, dessa nova mentalidade, dessa literatura da época. Então nós já temos uma preocupação aqui com o quê? Com o que de fato está acontecendo na sociedade. É uma sociedade muito focada? Não, é uma sociedade agora que a gente vai chamar de fragmentada. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos essa seca, tudo bem, na região do Nordeste, nós temos uma riqueza que ela vem do café, dessas produções do café. O café chamado de ouro negro por muitos, tá? Essa riqueza já estava centrada numa outra região. Que região que era essa? Do Vale do Paraíba. Além do café, nós já temos o início da riqueza, né, da borracha. A borracha já está centrada onde? Aqui na região da Amazônia. Vocês percebem essa fragmentação? Pois é justamente essa fragmentação que cria escritores naquele momento fragmentados, onde cada um, né, vai falar de uma região, vai fazer a denúncia, vai comentar sobre algo, né? E por não ter uma igualdade nos princípios estéticos, não fazem desse pré-modernismo, um movimento literário, mas um movimento de transição. Tudo bem até aqui? Bom, além de tudo isso, nós temos a chamada europeização do espaço urbano. Inclusive já foi falado e vem, tá? Espero que você já tenha assistido a aula anterior, que é da Belle Époque, tudo bem? Porque é justamente daí, daquele período, né,
em que a França, ela ganhou um grande prestígio, ela tinha assim um glamour muito grande e isso refletiu aqui no Brasil. Falamos até do surgimento, da construção do Teatro Municipal. Nós temos aqui o quê? A ideia de transformar o espaço urbano das principais cidades muito parecido com cidades europeias. Por que isso, tá? Isso também vem, além dessa Belle Époque, né, dessa importância dada, né, ao que é europeu, ao que é principalmente francês. Nós tivemos aqui a Proclamação da República em 1888. Então, isso também faz com que se tenha uma necessidade de transformar esse ambiente urbano e que ele fique bem diferente do que foi formado aqui no Brasil pelos portugueses, nossos colonizadores, tá? Então, o que acontece nesse período? As avenidas se alargam mais. E aí tem um reflexo muito grande, tá? Nessa sociedade mais pobre. Por quê? Porque essa sociedade antes centrada, né? Estavam lá no centro, elas foram obrigadas a sair desse centro para que esse centro fique, né, visualmente, né, mais chique, fique algo assim, com um outro olhar, com esse olhar europeu que eu estava falando para vocês. Então, o que aconteceu? Essa sociedade mais pobre, ela teve que, né, sair do centro. Então, fez com que surgissem as grandes favelas. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, por que as favelas subiram morro, né? Por falta daquele espaço central, então elas tiveram que se deslocar. Então, por isso que no Rio a gente tem favelas, né, nos morros, nas extremidades. Tudo bem? Então, todo esse ambiente formado, tá? É justamente o que vai dar elementos para os escritores que nós vamos falar logo na sequência. Então, esse projeto, né, esse movimento de transição chamado de pré-modernismo, ele vai ter 3 características bem marcantes. Então, tá aqui que eu coloquei para vocês. A primeira, revelar o verdadeiro Brasil. Então, eles vão querer, de fato, mostrar esse Brasil fragmentado. E vocês vão perceber isso quando eu for falar de cada autor para vocês. Tudo bem? A segunda é uma crítica à realidade social e econômica. E aqui, gente, é bem interessante, porque aqui já vai trazer, né, já vai começar a dar aqueles elementos que depois, lá na segunda geração modernista, tá, vai ser extremamente marcado, tá? Que nós, lá, há um trabalho com essa denúncia social muito grande. E aqui já se inicia, né, esse tipo de literatura. E, por fim, essa linguagem mais próxima à jornalística. Tudo bem? Então, é uma linguagem, por mais que nós vamos ter um ou outro, né, que vai ter uma característica muito própria, mas nós temos essa linguagem, por quê? Porque aqui começa aquela intenção de um registro de fato da literatura como um registro histórico. Então, quando você mostra a sociedade, você vai ter um registro histórico depois, tá? Então, aqui era para mostrar para a sociedade, porque essa linguagem mais facilitada, para que a sociedade tivesse acesso a esses problemas que estavam sendo enfrentados pelo Brasil. Tudo bem até aqui? Vou dar um tempinho para vocês tirarem um print e depois a gente já entra com o primeiro escritor dessa época. Vamos lá? Bom, retornando então, vamos falar agora dos principais escritores dessa época. Lembrando a época de fragmentação, tudo bem? Euclides da Cunha. Bom, Euclides da Cunha é o principal,
tá? Ele que vai dar muitos elementos para essa segunda geração que nós acabamos de falar, modernista, que ela é chamada de regionalista, tá? Que ela trabalha com uma crítica social. E ele vai escrever a obra principal, que é chamada Os Sertões, tá? Acredito que todos já tenham ouvido falar nessa obra. Essa obra, ela vai falar justamente da Guerra de Canudos. Ela é de 1902. Embora tenha sido escrita 5 anos após o término dessa guerra, ela vai retratar muito bem tudo o que aconteceu, certo? Então, ela inclusive foi chamada por muitos críticos de a Bíblia da nacionalidade brasileira. Então, aqui está justamente aquele registro, aquele fator de ter um registro histórico daquilo que de fato aconteceu e que a sociedade mais tarde poderia utilizar a obra como informações históricas mesmo, tudo bem? Então, aqui o Euclides da Cunha, ele divide a obra dele em 3 partes. Então, o assunto, tá, é a Guerra de Canudos, o que aconteceu. Então, o que ele vai fazer? Ele divide em 3 partes. A primeira parte é chamada de a Terra. Então, nessa primeira parte da Terra, ele vai dar características daquela região do sertão nordestino, tá? Então, ele vai falar mesmo da vegetação que se encontrava lá, do tipo de clima existente. Ele vai dar informações físicas sobre o lugar, tá? Esse sertão nordestino, essa dificuldade que as pessoas encontravam com relação à seca, tá? Então, ele dá essa parte física. Depois, a segunda parte ele chama de o homem. Então, aqui é o retrato do sertanejo, né? Do sertanejo em si nordestino. Então, assim, como era aquele homem, como aquele homem sobrevivia àquela seca, como aquele homem, ele tinha aquele sofrimento embutido já nele, né? Aquela necessidade de conseguir as coisas e de fato as coisas não acontecerem, né? Tanto que, o que acontece? Eles acreditam, né, no Antônio Conselheiro, e aí a gente tem aqui esse homem, né, representado aqui nessa obra, porque o Antônio Conselheiro ele aparece como um Messias, né? Então, assim, olha, vocês que me acreditarem em mim, me seguirem, vão ver o sertão, né, se transformando em mar. Então, é uma questão, gente, aqui de esperança, né? E eu acho que isso reflete ainda muito bem o homem desse sertão nordestino de hoje, tá? Então, assim, de ter de fato uma esperança para poder sobreviver. E depois, a terceira parte é a luta, tá? Então, vai mostrar a guerra, né? Então, o exército, né? Combatendo esses seguidores do Antônio Conselheiro, e o final da obra é justamente quando mostra Canudos totalmente destruída, certo? O interessante aqui é o tipo de linguagem que é típica do Euclides da Cunha. Então, Euclides da Cunha, ele faz uso de uma linguagem bem próxima do barroco. Em que sentido? No sentido de uso das contradições. Lembram, existem 2 figuras de linguagem que tomam conta disso muito bem, que é a antítese e o paradoxo, tá? Então, quando ele fala, né, o sol escuro, né, o paraíso tenebroso. Então, ó, paraíso tenebroso, ideias opostas. Sol que brilha escuro, tá? Então, ele faz muito uso. Então, sempre que falar nesse estilo barroco de Euclides da Cunha, lembrem-se que é justamente pelo uso dessas 2 figuras de linguagem, ok? Lembrando, então, que antítese, para ser uma antítese, essa contradição precisa estar em ideias separadas, né? E para ser um paradoxo, vem na mesma sequência, no mesmo sintagma. Então, quando eu falo sol escuro, isso é um paradoxo. Tudo bem? Então, mais um tempinho para vocês tirarem um print da tela.
Bom, agora vamos falar sobre outro escritor dessa época chamado de Lima Barreto. Então, ó, só para gente confirmar aquela ideia de fragmentação, pensem assim. Quando a gente falou de Euclides da Cunha, nós estávamos falando do sertão, ok? Do Nordeste. Agora nós estamos falando de um escritor que vai trabalhar com a sociedade carioca. Então ele é carioca, ele vivia lá, então ele vai falar sobre, ele vai retratar essa sociedade, tá? O subúrbio carioca. E o que lá dentro, relacionamentos sociais, como os relacionamentos sociais existiam. Então ele vai fazer uma denúncia. Então agora, não mais lá na região do Nordeste, agora indo para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Bom, sempre pensando que aí dentro, né, desse tipo de relacionamento tinha e existia um preconceito racial e social muito grande. Então, é esse tipo de denúncia que ele faz. A principal obra, tá, que ele escreveu foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Que obra foi essa? Bom, a obra ela foi na verdade, né, depois ela foi publicada inicialmente em folhetins no Correio Mercantil e depois ela foi reunida em 1915. O que fala o Policarpo Quaresma? Bom, Policarpo Quaresma, ele era uma pessoa extremamente patriota. Então, ele era tão patriota, então ele tinha uma visão assim, uma preocupação com o Brasil tão extrema que ele chegava a ser ridicularizado. Só para vocês terem uma ideia. Em um momento, ele resolve aprender a tocar violão. E isso ele é esculhambado, porque a alta sociedade não via o violão como algo positivo, como um instrumento, né, pertencente àquela sociedade. Aí ele desistiu do violão. Ele queria colocar o tupi, tá, como a língua oficial. Então ele era tão patriota que ele falava, não, a gente tem que colocar, não tem que ser o tupi a língua oficial, não a língua portuguesa. Então ele tinha, né? Então mostra aí muito do que seria ideal, do que era real, do que acontecia e vai mostrar uma decepção absurda desse homem que passou a vida inteira dele lutando para engrandecer esse Brasil. Ele tinha na casa dele uma biblioteca que explicava toda a fauna e flora do Brasil, né? Então ele era muito, muito patriota. Então, quando eu falo nesse patriotismo ridicularizado, é justamente por isso, tá? De ter um exagero enorme aí dentro, de fato, naquilo que ele buscava. Bom, ele era major, subsecretário do Arsenal de Guerra e, em um determinado momento, ele foi trabalhar como voluntário para Floriano Peixoto. Então ele falou assim, não, vai ter uma batalha, vai ter né, eu preciso participar, eu como uma pessoa patriota, imagina que eu não vou estar, que eu não vou participar, ok. E ele foi. E no final essa guerra foi ganha, né, o Floriano Peixoto saiu como vencedor, só que aí ele começou a executar as pessoas que eram contra ele, que lutaram nessa guerra contra o que ele estava defendendo. E o Policarpo ficou horrorizado, ele falou, como que você está executando brasileiros, né? E ele fica lá e ele denuncia, se sente mal por isso. O que faz? Ele acaba sendo condenado e ele vai ser executado. Então, por isso que a obra tem, Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque aqui já nos traz, né? Ele já deixa claro que o que vai acontecer,
nessa obra não vai ser algo de positivo. Então você tem uma sociedade, né, sendo criticada por alguns ideais, que aqui no caso vão ser ideais políticos e ideais de fato que vão prevalecer como moralmente numa sociedade, e que no final ele acaba sendo derrotado, né, por gostar tanto e por defender tanto a pátria. Tudo bem? Mais um tempinho para tirar um print. Então, voltando, pessoal. Agora nós vamos falar de um grande escritor brasileiro que não tem quem não o conheça, embora muito preso à sua criação da literatura infantil, que é o nosso querido Monteiro Lobato. Tudo bem? Vamos falar, estender um pouquinho para falar sobre ele, porque o Monteiro Lobato, ele não foi só o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato guarda aí dentro, né, de suas publicações algo muito mais rico em conceitos e, né, se nós estivermos falando de parte histórica também, que muitos desconhecem. Então vamos lá. Monteiro Lobato, eu coloquei aqui porque eu acho interessante isso dele, que o nome dele é José Renato Monteiro Lobato. Só que ele recebeu uma bengala, herdou uma bengala do pai dele. Os pais eram ricos fazendeiros do Vale do Paraíba. Ele é da cidade de Taubaté, ok? Tanto que quem vai a Taubaté hoje, né, conhece lá e tem o Monteiro Lobato, tem a fazenda dele, tem toda uma representação de Monteiro Lobato, de tão importante que ele foi. Certo? Mas o nome dele, José Renato Monteiro Lobato, quando ele recebeu essa bengala, tinha as iniciais J, B, M, L, que eram as iniciais do pai dele, que é José Bento Marcondes Lobato. E aí o que ele fez? Ele trocou o nome para Bento e ficou José Bento, como ele é conhecido, Monteiro Lobato. Tudo bem, gente? Bom, já me antecipei e já falei que ele era da região de Taubaté, filho de fazendeiros, né? Ele estuda direito aqui em São Paulo, na faculdade da Universidade de São Francisco, e depois ele cria, né, a editora dele, chama Monteiro Lobato Editora, e é nessa editora que ele vai publicar a grande obra, né, voltado para a literatura infantil, que era Narizinho Arrebitado. Narizinho Arrebitado é o que vai dar os elementos e que vai construir, né, toda a trajetória e toda a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Então lá dentro tem grande parte do folclore que vocês conhecem, a cuca, o Saci Pererê, né? Então lá tem a ideia familiar de ter a vovó cuidando dos netos, né? E tudo que vai acontecendo no decorrer do Sítio do Pica-Pau. Tudo bem? Mas ele não é só, né, um grande escritor da literatura infantil. Ele publica duas obras de extrema importância que vão falar justamente, né, que vão refletir o problema mesmo do interior, da onde ele veio, daquilo que ele sabe de fato falar. Quando a gente falou inicialmente que o café, né, ele teve aquela grande ascensão e era considerado, né, de grande importância econômica para o Brasil, aqui já está no período de decadência do café. Então ele vai mostrar essas cidades do interior aí do Vale do Paraíba sofrendo essa decadência, né? Cidades do interior sendo abandonadas, sendo esquecidas, tá? E o povo, principalmente o povo jogado lá, tá? Com um atraso absurdo, tudo bem?
Uma das obras é Cidades Mortas, que vai falar dessa decadência do café, que é de 1919. Mas a principal é Urupês, tá? De 1918. Aqui são contos e crônicas, em torno de 14, que são reunidas, e Urupês é um dos contos que vai dar nome ao livro, tudo bem? A obra. Urupê, na realidade, ele é como se fosse um verme, tá? Então, assim, parasitário. Então, tipo um parasita, que vai ser o apelido do personagem principal. Espero que vocês conheçam, hein? Vou colocar aqui para vocês, ó. Jeca Tatu. Ele vai ter esse apelido, tá? Desse fungo parasita do urupê. O que acontece com o Jeca Tatu? Vou colocar a imagem dele aqui para vocês. Gente, o Jeca Tatu é o retrato do caipira, tudo bem? Então, aquele caipira que sofre com aquele atraso, tá? Muito do que foi colocado nessa obra por Monteiro Lobato, né, veio junto para a nossa cultura, continua na nossa cultura. Então, quando a gente fala do caipira hoje, ou então de uma pessoa que se veste mal, ele é um jeca, né, vem justamente aqui dessa influência do Jeca Tatu. Porque o Jeca Tatu, ele se vestia mal, né, ele era um homem largado lá do interior, e ele não usava sapatos, mas aí são problemas econômicos que ele tem, tá? Então, por isso, estar mal vestido, não usar sapatos. E ele tem um cansaço excessivo que deu, né, que formou essa ideia que o caipira, que o homem do interior é um homem cansado, um homem devagar, um homem que não trabalha, que não vai, mas na realidade, gente, tem uma denúncia aí tão importante que fala, ele é cansado, ele tem esse cansaço excessivo porque ao andar descalço ele tinha adquirido aquela doença que é o amarelão. Então tudo que vai refletindo, né, que o Jeca Tatu ele reflete, são problemas sociais e econômicos, é um problema do descaso que de fato a sociedade tem com esse povo, que a sociedade, que os grandes governantes têm, como se esse povo tivesse sido esquecido e jogado de lado. Então essa obra e a imagem do Jeca Tatu precisa ficar muito bem marcada para vocês, inclusive o Monteiro Lobato associado ao Jeca Tatu, nessa ideia dessa denúncia social, né, e o retrato do descaso dos governantes e que vai refletir numa pessoa mal vestida, uma pessoa cansada, uma pessoa que não faz nada, né, que fala que é uma pessoa preguiçosa e que no fundo tem várias coisas aí por trás que não que entram aí com essa denúncia. Tudo bem? Monteiro Lobato, ele vai defender o petróleo, tá? Como algo brasileiro, ele vai preso durante 3 meses e depois ele se muda para a Argentina e na Argentina ele infelizmente vai falecer porque ele tem um espasmo cerebral. Tudo bem? Então mais um tempinho para que a gente fale do último escritor do pré-modernismo. Bom, retomando, tá? E só falando uma coisinha que ficou para trás, aí acabou ficando, com relação à linguagem do Monteiro Lobato. Gente, o Monteiro Lobato, ele vai registrar a linguagem coloquial brasileira de uma maneira ímpar, tudo bem? Então ele vai registrar exatamente como que era a linguagem, né, nesse interior, nesse lugar onde esse caipira se encontrava, né, registrando termos daquela época, termos daquela região, de uma maneira assim magnífica, tá? Então ele trabalha muito com a linguagem coloquial regional.
Agora sim, nós podemos comentar e falar sobre o último, né, grande escritor do pré-modernismo, tudo bem? Que é o Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele vai fugir desta trilogia anterior que nós falamos, tá? Ele vai trabalhar como ele tanto foge que ele publicou uma única obra de poesias, tá? Que foi publicada em 1902. Nada além do que isso. É uma obra que reúne as suas poesias pessimistas, poesias introspectivas, tá? De angústia, com uma angústia muito grande, que era algo muito particular dele. Tudo bem? Lembra daquela ideia de fragmentação desses escritores? Por isso a gente não conseguia reunir e formar um movimento literário, né? Mesmo por conta de cada um, né? Se um pende mais lá para uma linguagem barroca, outro para uma linguagem regional. Aqui, olha, ele tem grandes influências do que nós chamamos simbolismo. Lembram do simbolismo? Ele traz do simbolismo imagens fortes que ele vai criando na sua poesia. Ele traz do naturalismo, lembram? Realismo, naturalismo, os termos científicos, aquela ideia do cientificismo. Ele traz do parnasianismo a forma do soneto, então ele trabalha com soneto, com esse estilo. Então é um estilo muito dele, muito próprio dele. E assim, gente, tudo que for Augusto dos Anjos, algo assim de difícil leitura por conta desses termos técnicos que ele acaba utilizando, esses termos científicos, e uma carga negativa bem grande. Trouxe um trechinho só para vocês entenderem, tá? Quem é Augusto dos Anjos, nada muito com uma representação muito marcante, mas aqui tá, ó. Quando ele fala eu, filho do carbono e do amoníaco, estão vendo aqui? Termos científicos, isso aqui é um soneto, tá? Eu só trouxe bem um trechinho para vocês. Monstro da escuridão, aqui já tem a angústia e o pessimismo dele, já tem a ideia do parnasianismo do que? Do soneto. Então, esse daqui é o Augusto dos Anjos, só para vocês conhecerem, darem terem um panorama sobre ele. Bom, espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? E para a próxima aula, vamos ficar aí para estudar o modernismo em si. Tudo bem, gente? Muito obrigada, um tempinho só para tirar um print e até a próxima!